Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo desse sábado a gente vai falar sobre a vitória do Furacão por 1-0 sobre Maringá em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nesse duelo. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido aqui no canal e fortalece esse nosso projeto. E antes de mais nada, acho que vale a pena a gente fazer um parêntese para falar sobre as 32.031 pessoas, entre mulheres e crianças, atleticanos e atleticanas, que compareceram à Arena da Baixada nesse sábado, fizeram uma festa belíssima e representaram muito bem a torcida do Atlético. Só não torço para que aconteça de novo, porque se acontecer de novo é sinônimo de que os homens mais uma vez deram mancada, mas se acontecer a gente tem agora a certeza e o orgulho, a alegria de saber que as meninas representam muito bem a torcida atleticana na Arena. Parabéns para todos que foram, para quem não pôde ir e acompanhou de perto, participou pelas redes sociais. Foi uma experiência muito marcante. Acho que todo mundo vai lembrar por muito tempo desse dia. Belíssimo público na Arena, com uma grande festa. Mais uma vez, parabéns. E agora vamos falar dessa vitória do Atlético. Atlético que não enfrentou um adversário qualquer, tá? Maringá, Operário e Cascavel eram os 3 times do estado, além do Atlético e do Curitiba, que tinham vencido as suas 2 primeiras rodadas do estadual. O Maringá é o atual vice-campeão paranaense, tem algumas peças que seguiram do ano passado para esse, então uma equipe que se conhece, bem organizada, bem treinada, e seria um desafio para o Atlético, que começa a temporada tentando se encontrar sob as ordens de um novo treinador. E em um primeiro momento o Atlético começa bem, consegue trabalhar bem a bola, cria algumas situações, principalmente pelo lado direito do Kelvin. A gente lembra aquela belíssima caneta que ele deu no começo do jogo, e depois o pênalti. O gol que ele marca, um gol belíssimo, golaço do Kelvin, mostrando muito talento e muita frieza, para receber um lançamento preciso do Fernandinho, cuja qualidade técnica dispensa comentários, driblar o goleiro, chapelar o goleiro e depois empurrar a bola para o fundo da rede. Belíssimo gol do Kelvin, que merece, um menino que a gente defendeu desde 2019, que precisava de sequência, de confiança para se consolidar como um grande lateral, tem feito isso desde o ano passado. Acredito que mais uma vez vai ser importante para o Atlético ao longo da temporada 2023 e realmente muito feliz de ver o Kelvin se destacando. Porém, a partir desse momento que o Atlético abre o placar, a gente vê uma queda de rendimento do Atlético. E aí vale a discussão sobre se essa queda de rendimento ela é mental, fruto de um relaxamento pelo gol de abertura do placar, algo que seria sim preocupante, mas um pouco mais compreensível, considerando o baixo nível de exigência técnica da competição, se é físico, consequência aí do desgaste causado por 3 jogos em 8 dias, logo no início da temporada, repetindo a escalação, o que seria compreensível, mas entendo que seria um erro da comissão técnica. Falei aqui mais de uma vez, o ideal seria trocar algumas peças enquanto os jogadores vão adquirindo o ritmo de jogo, para assim mais para frente, na quinta, na sexta, na sétima rodada, com todo mundo mais condicionado, aí sim investir na repetição para gerar esse entrosamento e criar essa equipe base que a comissão técnica tem tentado criar, ou se realmente foi uma questão de desorganização tática, tá? Realmente foi uma coisa bastante preocupante a facilidade com a qual o Maringá conseguiu limitar o Atlético a lançamentos longos, e mesmo em lançamentos longos conseguiu controlar o Atlético e impedir que o Atlético tivesse um jogo fluido e conseguisse criar outras tantas alternativas. E nesse contexto, o Maringá começa a criar algumas situações interessantes, arrisca algumas finalizações de média e longa distância, sempre bem contidas pelo Bento, acho que foi um dos grandes destaques do Atlético no jogo de hoje. No segundo tempo, a gente não vê esse contexto mudar, ou seja, a conversa no vestiário ou não foi adequada para aquilo que acontecia dentro de campo, ou não surtiu o efeito imaginado pela comissão técnica. E acho que, mais uma vez, vale a crítica, o questionamento sobre o motivo da demora nas substituições. Porque se o Atlético não consegue, contra um Grêmio Maringá, que, com todo respeito, tem uma estrutura muito menor que a do Atlético, um elenco muito mais barato, né, muito menos investimento,
e, consequentemente, muito menos qualidade técnica, como é que o Atlético não consegue ser minimamente dominante contra um adversário desse dentro de casa, com um bom gramado, empurrado pelo apoio da torcida, que, repito, fez uma festa belíssima? Acho que, mais uma vez, me soa como me soou na vitória sobre o Aru, com preocupação da comissão técnica com o resultado, como se os jogadores que o Atlético tem no banco não fossem suficientes para enfrentar minimamente, ou pelo menos de igual para igual, seja o Aruco, seja o Maringá na Arena da Baixada. Se o técnico percebe alguma situação que merece ser resolvida, seja uma queda de rendimento técnico de um jogador, seja alguma necessidade de mexida a nível estrutural na equipe, ele tem que intervir. A gente viu isso muito bem na Copa São Paulo, com o Juca Antonello transformando o Atlético, às vezes 2, 3 vezes na mesma partida, conforme as exigências impostas pelo adversário, pelo contexto. E a gente tem visto o Turras ou se omitir ou decidir conscientemente que vai trocar somente a partir dos 25, 30 minutos, debaixo de um calor bastante grande, mais uma vez, desgastante. E a gente viu um Atlético realmente cair cada vez mais de rendimento, ser dominado até pelo Maringá, embora o Maringá não tenha criado nenhuma situação claríssima para marcar, mas um Atlético que poderia e deveria estar dominando um adversário tecnicamente inferior dentro de casa e não fez. E pior, quando o Turra mexe, ele mexe substituindo peças por peças. Então saem Eric, Fernandinho, entram Hugo Moura e Alex Santana, volantes por volantes. Na sequência, se você for até um pouco mais rigoroso, você percebe um recuo do Atlético em campo, com a saída do Terans e a entrada do Christian. E na sequência a gente tem Rômulo e já entrando nos lugares de Pablo e Canóbio. Ou seja, o Atlético realmente mantém a mesma estrutura, segue tendo os mesmos problemas. Entre esses problemas, a defesa cometendo muitos erros de marcação, de posicionamento, erros de posse de bola, não, de tempo de bola, e sendo realmente ameaçada pelo sistema ofensivo do Operário, que finalizou, repito, algumas vezes com algum perigo, bolas que foram bem defendidas pelo Bento, um goleiro muito seguro. Mas fica o questionamento: ou existe algum erro, alguma coisa de muito grave acontecendo? Porque não é normal o Atlético, dentro da sua casa, dentro da Arena da Baixada, empurrado pela torcida, com um bom gramado à sua disposição, sendo tecnicamente superior, ser dominado por uma equipe como o Maringá, com todo respeito ao Grêmio Maringá, que tem uma equipe bem organizada. Então, tudo bem, a gente está em início de temporada, terceiro jogo da equipe sob o comando do Paulo Turra, mas a gente começa a perceber sinais de alerta que se repetem jogo após jogo, e a equipe, em vez de evoluir, se mantém estagnada e aumenta em muito a preocupação do torcedor com o futuro dessa equipe a médio e longo prazo dentro da temporada, conforme as competições mais importantes forem se iniciando e correndo, né? Normalmente, a Libertadores, a Copa do Brasil, eventualmente o Campeonato Brasileiro. A gente precisa ver mais para se sentir confiante naquilo que tem sido feito dentro do CT. E até esse momento a gente não tem visto isso. O Atlético tem tido muita dificuldade para dominar adversários mais fracos do que ele. Passando aí rapidamente, jogador por jogador, Bento talvez tenha sido o melhor jogador em campo, muito seguro quando exigido, cometeu uma falha, uma saída de gol, que por uma intervenção oportuna, né, imprescindível do Kelvin em cima da linha, acabou não gerando um gol do Maringá, mas muito seguro, um goleiro que a gente sabe que pode contar, muito importante para o funcionamento da equipe. Outro grande destaque do Atlético, o Kelvin apoiando, começou muito bem, né, de maneira muito agressiva, dando aquela caneta, depois marcando o gol que seria o gol da vitória. Jogador que cresceu muito de produção, é muito importante para essa equipe, acho que deve chamar a atenção de clubes europeus, e o Atlético deve ver o Kelvin fazer uma boa carreira na Europa, seja na metade desse ano, no final de 2023, ou na metade de 2024, um jogador que tem idade para sonhar com esse futuro. Pedro Henrique, mais uma vez, como aconteceu nos primeiros jogos, bastante erros, seja com a bola na saída, seja sem a bola, em questões de marcação, chegando atrasado, errando o tempo de bola, principalmente na bola aérea, que já foi um problema do Atlético ano passado. Pedro Henrique precisa acordar, tá? Porque se o Atlético não vai contratar um zagueiro, ou segundo a última informação que a gente recebeu,
se o Atlético não vai contratar um zagueiro, a não ser que encontre um jogador de bom nível por um bom preço, a famosa oportunidade de mercado, é importante que o Pedro Henrique esteja em um bom nível que ele não vem apresentando, porque aparentemente ele é titular do Turra, embora a gente gostaria de ver pelo menos o Zé Ivaldo ser experimentado nessa defesa. Tá? Pedrinho não, vamos de Thiago Heleno. Thiago Heleno muito importante com a bola, preciso, participativo, um jogador que a gente sabe que é importantíssimo para o Atlético, sem a bola ainda um pouco lento, buscando o melhor ritmo, mas acredito que ao natural, com o passar das partidas, a gente vai ver um Thiago Heleno do mesmo nível que nós vimos nos últimos anos, sendo realmente o baluarte defensivo do Atlético, o jogador de referência da nossa defesa. Thiago Heleno, capitão, ídolo, merecidíssimo, a idolatria e o carinho que a torcida tem por ele. Por outro lado, Pedrinho, pelo terceiro jogo consecutivo, mostra fragilidade na defesa, excesso de erros no apoio, um posicionamento que é até um pouco estranho para ele. A gente vê o Pedrinho muitas vezes caindo por dentro, como poderia fazer o Abner, mas como uma situação que para ele faz pouco sentido, um jogador que não tem as mesmas valências do Abner, e que mesmo naquele contexto onde ele poderia render mais aberto, investindo no 1 contra os marcadores, não tem tido sucesso. O Pedrinho segue preocupando. Acho, repito, como falei no pré-jogo, o Turra deveria experimentar o Fernando para procurar entender o que a gente pode ter de alternativas para essa lateral. Pedrinho ainda me parece muito cru para ser titular do Atlético. Eric foi bastante discreto, não achei que errou tanto, foi importante em algumas tomadas de bola. Para mim, hoje é titular, achei ele melhor e mais confiável do que o Hugo Moura, mas fez uma partida de mediana para boa, uma partida razoável, nada que vale a pena destacar nem criticar em excesso. Fernandinho, grande nome do nosso meio de campo, comandou as ações, enquanto esteve em campo, fechou bem os espaços, procurou a bola, acho que é o único jogador dentro desse elenco do Atlético que procura o jogo quando o time vai sair. Isso é uma coisa que precisa mudar. Vitinho precisa procurar mais o jogo, Canobio precisa procurar mais o jogo, Terans principalmente precisa procurar mais o jogo, porque é posicionado como um meio atacante, embora seja um jogador que encosta mais no atacante do que um jogador que encosta mais nos volantes para construir, ele tem que se apresentar como opção em alguns momentos, não tem feito isso, tá? Então fica essa análise do Terans. Fernandinho bem hoje mais uma vez, substituído na primeira leva de mudanças do Turra. Imagino que por questões físicas, Fernandinho já é um jogador veterano, mas muito bem em campo, referência técnica da equipe, uma liderança importante, merece aí todos os aplausos pelo que fez hoje mais uma vez. Terans omisso, pouco participativo, seja no ataque, seja na construção, precisa procurar mais a bola, ficar mais esperto, é uma referência técnica, é um dos diferenciais da equipe do Atlético, não pode ser só isso que vem sendo nesses primeiros jogos. Espero que com o ritmo de jogo, com o passar das partidas, ele comece a apresentar mais do que vem apresentando. Canobio eu achei que foi bem, tá? Foi discreto, não teve a mesma presença, nem a mesma precisão da partida do meio de semana, mas procurou o jogo, procurou algumas jogadas de aproximação, fechou bem os espaços, acho que cumpriu um papel relativamente importante. Se não foi brilhante, como talvez tenha sido no meio de semana, hoje para mim fez um jogo de razoável para bom. Acho que não tem nada a criticar no Canobio, nem em demasia, também nem nada a elogiar em demasia. Bem diferente do Vitinho, que mais uma vez pouco participativo, mais uma vez pouco agressivo com a bola. Um jogador que a gente sabe que tem muito recurso para investir contra a marcação, que pode finalizar de média e longa distância, precisa ser mais voraz, precisa ter mais fome, mais agressividade em relação ao gol, porque aí sim a gente vai estar mais perto de ver aquele Vitinho de 2021. E esse Vitinho de 2021 seria um grande diferencial técnico para o Atlético. Vitinho precisa melhorar. Pablo fez uma partida discreta hoje, participou pouco, não teve lá grandes destaques em termos de precisão. Acho que depois de duas belíssimas partidas no início de temporada, nada de anormal, nada para se criticar, nem para se crucificar o jogador. Acho que fez uma partida mediana. Tá? Hugo Moura, e vale o mesmo para o Alex Santana, não tiveram tanto tempo assim em campo, entraram num contexto em que o Atlético já tinha pouca posse de bola, já estava sendo dominado, não conseguiram mudar isso, é verdade, acho que os dois fizeram uma partida aí razoável,
nada para se elogiar demais, nada para se criticar demais. Acho que os problemas que o Atlético teve no meio de campo vêm mais de uma questão organizacional, mais de uma questão estrutural e estratégica do que propriamente da qualidade ou não, da capacidade ou da qualidade da atuação dos jogadores de meio de campo. Tá? Christian também entrou com menos tempo ainda, acho que deve ter entrado por 20, 25 minutos ao todo. Teve algumas jogadas interessantes, acho que ficou pouco tempo em campo para ser avaliado, da mesma maneira que o Hugo e o Alex. Entrou num contexto que o Atlético já era dominado, não conseguiu criar alternativas, mas repito, acho que para mim o problema é mais estrutural do que qualquer outra coisa. Já e o Rômulo entraram, tiveram muito pouco tempo para influenciar no jogo. Gostaria de ver o Rômulo ter mais oportunidades como jogador de referência, que é o que ele foi no Paranaense do ano passado, quando ele foi um dos destaques, ou o maior destaque do Atlético na competição. Já entrou e tentou algumas jogadas, sem muito sucesso ainda. Vamos esperar os próximos jogos para ver como é que ele se sai, talvez com mais tempo em relação àquilo que aconteceu hoje. Acho que hoje nenhum deles merece grandes críticas entre os jogadores que saíram do banco. E o Turra fica registrado aqui mais uma vez minha preocupação em relação à demora para mexidas, minha preocupação em relação à forma como ele mexe do time de maneira muito mecânica, pouco criativa, ao fato dele ter aceitado esse domínio do Maringá dentro da Arena da Baixada, ao fato de que a equipe não tem alternativas para ficar com a bola. Acho que o Atlético precisa e deve melhorar para os próximos jogos, se o Turra quiser contar com o apoio, a confiança e a empolgação da torcida. Esse futebol que foi apresentado principalmente hoje na Arena, certamente a torcida não vai tolerar, ou não vai pelo menos se empolgar com aquilo que acontece dentro de campo. E é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. A gente volta a falar de Atlético Paranaense na segunda-feira no canal da Rádio Caldeirão, durante o podcast. Amanhã eu vou dar uma folguinha para vocês de mim. Tá? Muito obrigado. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, acionem o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.